Muita gente não sabe o que é o auxílio inclusão e qual que é a sua relação com o benefício de prestação continuada, e é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Fala pessoal, Emerson Vargas mais uma vez aqui com vocês hoje para falar sobre o auxílio inclusão. Antes de mais nada, peço para você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, curte, compartilha, comenta. Todas as semanas nós temos vídeos novos aqui falando sobre algum assunto do nosso direito previdenciário. Pessoal, na semana passada nós falamos, conversamos sobre o auxílio reclusão, que é um dos benefícios, talvez seja ele o mais polêmico de todos oferecidos pelo INSS. E hoje nós vamos falar sobre o auxílio inclusão, que de parecido só existe o nome, porque ele é um benefício que a proposta dele com certeza agrada a todos os segurados, em especial aqueles mais vulneráveis que recebem o benefício de prestação continuada. Então, como que funciona hoje? Se você não é segurado do INSS, se você nunca contribuiu para a Previdência Social e você tem idade igual ou superior a 65 anos, ou então possui algum tipo de deficiência, desde que seja de baixa renda, você tem direito ao recebimento de um salário mínimo que é pago pelo governo federal, que é para você simplesmente conseguir sobreviver, que é o chamado BPC, ou benefício de prestação continuada. Então, o governo paga este benefício para o não segurado, né? Porque segurado é aquele que contribui, que paga a Previdência Social. O não segurado, que é aquele que não contribuiu ou que pode ter contribuído algum período da sua vida, mas que perdeu a qualidade de segurado, mas que hoje ele cumpre os requisitos para o recebimento do BPC. Quais são esses requisitos, pessoal? Primeiro deles, como nós já falamos, tem que ser a pessoa idosa. E muito cuidado com a questão da pessoa idosa, que aqui não é o Estatuto do Idoso, que considera a partir dos 60, mas para fins de BPC é com 65 anos, tanto homem quanto mulher. Além disso, tem que ser de baixa renda. O que é a baixa renda? É a renda familiar não ultrapassar um quarto do salário mínimo. Tá? Também é necessário, obrigatório, estar inscrito no cadastro único do governo federal. Então lá, esse cadastro tem que ser atualizado a cada 2 anos para que o governo tenha uma noção se houve ou não alguma alteração neste aspecto familiar que essa pessoa que recebe BPC que ela está inserida. Sobre o BPC, nós já conversamos em outro vídeo, sugiro para você, se você não viu ainda, tem esse vídeo que nós conversamos somente sobre o benefício de prestação continuada. O que eu quero dizer para você hoje, falar, é sobre o auxílio inclusão. Mas então, se é sobre o auxílio inclusão, por que você está falando tudo isso do BPC? Muito simples. Porque um dos requisitos para que a pessoa receba o auxílio reclusão é estar recebendo o BPC ou então ter recebido o BPC em algum período nos últimos 5 anos. E qual que é a ideia? Lógico, né, pessoal? A gente sabe que é aquele jogo do ganha-ganha, né? O INSS, o governo federal não são bonzinhos com você, eles não estão preocupados, nossa, ele já recebe o BPC, mas eu quero ainda ajudar mais ainda a vida dessa pessoa. Não, não é isso. Ele pensa da seguinte forma: se eu tenho uma pessoa que recebe o BPC, mas que de alguma forma ela poderia conseguir trabalhar e ter um salário e contribuir para o sistema, é lógico, para mim seria muito mais interessante, porque era um benefício a menos para eu pagar e uma pessoa a mais no mercado de trabalho contribuindo. Tá? Qual que é o problema? O problema é que do outro lado, muitas pessoas pensam o seguinte: bom, se eu já recebo aqui um salário mínimo de BPC, se eu for trabalhar para ganhar ali, sei lá, vai, vamos lá, hoje 2023, salário mínimo 1.320, eu vou arrumar um emprego para deixar de ganhar o BPC para ganhar R$ 1.500, passa, a pessoa muitas vezes não vê muita vantagem nisso. Então, o que, que o governo fez? Criou o auxílio inclusão a partir de 2021, é um benefício assistencial como incentivo para a pessoa com deficiência ou
que já é idosa, mas que pretende voltar ao mercado de trabalho, a desenvolver alguma atividade laborativa como segurado obrigatório, que ela tenha esse incentivo em voltar ao mercado de trabalho, e além do salário dela, ela receberia esse auxílio, que é pago na razão de meio salário mínimo. Então, hoje, 2023, você receberia R$ 660 por mês, além do seu salário. Tá? Então, imagina que você quer voltar a trabalhar com um salário de R$ 1.600. Então, neste caso, você receberia o seu salário de R$ 1.600 mais R$ 660 da assistência social a título de auxílio inclusão. Então é isso daí, você teria um valor de salarial de mais de R$ 2.200. Bacana isso, né? Porque você recebendo só o BPC, você tinha lá um salário mínimo. Recebendo o salário do seu trabalho mais o auxílio inclusão, você praticamente dobraria a sua renda. Sem contar, pessoal, a dignidade que isso traz para uma pessoa, né? A gente sabe que quando uma pessoa trabalha, quando ela desenvolve alguma profissão, não tenha dúvida nenhuma que isso daí traz um grande conforto, né? Traz assim uma gratificação mesmo de estar podendo ser útil, de estar podendo contribuir com alguma coisa. Então, esse auxílio inclusão ele vem justamente no sentido de incentivar essa pessoa a sair dessa questão do recebimento do BPC e voltar ao mercado de trabalho, e para isso tendo esse incentivo de meio salário mínimo além do salário que ela recebe. É claro que nós sabemos que em muitos casos existem pessoas, tanto idosas acima de 65 anos, quanto que portadoras de deficiência, que realmente não têm condição de voltar ao mercado de trabalho, tá, pessoal? A gente sabe que existem muitas pessoas nessas situações, e é claro que nesses casos a pessoa não vai voltar a trabalhar, ela vai continuar recebendo o BPC, porque afinal de contas é isso que faz com que ela simplesmente consiga sobreviver. Nós estamos falando aqui de pessoas que têm condições de trabalho, né? E que talvez esse incentivo a mais desse meio salário mínimo, além do salário que ela já vai ganhar, de repente é o gatilho que faltava ali para ela voltar ao mercado de trabalho, e com certeza todos os lados ganham com isso. E por quanto tempo que dura o recebimento desse auxílio inclusão? Enquanto as condições persistirem, tá? Um detalhe importante que vocês têm que saberem é o seguinte: a baixa renda, todos os critérios que foram utilizados na concessão do BPC, eles têm que se manter. Então, a pessoa com deficiência, ela continua com deficiência, a pessoa que tem mais de 65, obviamente, ela continua com mais de 65, e o critério da renda, tá? Então, é claro, se você passa a receber lá R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.800 de salário por mês, este salário teu não vai entrar na tua renda familiar. Caso contrário, não teria nenhum sentido, porque automaticamente você perderia o critério da baixa renda para fins de BPC e não teria direito ao auxílio inclusão. Então, o salário que você recebe não entra no cálculo da renda familiar, mas talvez uma outra pessoa da família comece a trabalhar. Enfim, é importante você saber que todos os critérios que são utilizados na hora de conceder para você o benefício de prestação continuada, eles devem ser mantidos para que você consiga, além do salário que você vai ganhar trabalhando, também consiga receber o auxílio inclusão. Outra informação importante que você tem que saber é que é, você não pode receber mais do que 2 salários mínimos, tá? Se você receber mais de 2 salários mínimos a título de salário, você também não tem direito de receber o auxílio inclusão. Então, o auxílio inclusão, para você ter o direito de receber, vamos lá de novo. Você tem que estar recebendo o BPC ou ter recebido ele em algum período nos últimos 5 anos. Os critérios do BPC: deficiência, idade, baixa renda, 1/4 de salário mínimo familiar, inscrição no CAD único, atualizada a cada 2 anos, esses critérios eles têm que ser mantidos. Além disso, o salário que você vai passar a receber não pode ser maior do que 2 salários mínimos. Neste caso, uma vez respeitado todos os critérios, você vai continuar recebendo o auxílio inclusão de forma
indeterminada, até talvez algum dia, se você conseguir se aposentar, ou se algum desses critérios da baixa renda for quebrado. Caso contrário, você vai continuar com seu salário e vai continuar recebendo o auxílio inclusão. É um excelente benefício, por isso que eu disse para vocês, ao contrário do auxílio reclusão, que é muito polêmico e muitas pessoas acham que é injusto o seu pagamento, o auxílio inclusão, ele visa justamente mostrar para a sociedade a importância que é uma pessoa que tem uma deficiência ou que já tem uma certa idade, mas que talvez esteja ali com medo de perder o benefício que recebe, e talvez seja um incentivo para ela voltar ao mercado de trabalho e ainda assim ganhar meio salário mínimo a mais. O mercado ganha com isso, a pessoa ganha em todos os sentidos, financeiramente falando, mentalmente, né, espiritualmente mesmo, de você se sentir mais útil para a sociedade. E claro que o governo também ganha com isso, que é uma pessoa a mais no mercado de trabalho, e ele vai estar pagando, ao invés de estar pagando um salário de BPC, vai estar pagando meio salário de auxílio inclusão. É o famoso jogo do ganha-ganha, o nosso auxílio inclusão. Pessoal, ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá? Alguma coisa que você não entendeu, algum questionamento que ficou faltando aqui, eu vou ter um enorme prazer em responder para vocês, tá bom? A gente se vê muito em breve com mais um assunto do nosso direito previdenciário para deixar você sempre muito bem informado. Um grande abraço.